Você já se perguntou como homens comuns conseguem dobrar governos inteiros? Como alguém nasce na pobreza absoluta e termina decidindo quem vive e quem morre? E até que ponto o dinheiro é capaz de silenciar leis, consciências e fronteiras? Durante décadas, o mundo assistiu à ascensão de figuras que transformaram violência em indústria, corrupção em sistema e medo em moeda de troca. Do coração da Colômbia às montanhas áridas do México, o narcotráfico deixou de ser um crime isolado e se tornou uma engrenagem global de poder. O que você vai ouvir não é ficção. Não é exagero cinematográfico. É o retrato cru de homens que dominaram o mundo nas sombras e moldaram uma era de sangue, dinheiro e silêncio. Falar do narcotráfico moderno é inevitavelmente falar de Pablo Emílio Escobar Gaviria. Nascido em dezembro de 1949, em Rio Negro, Antioquia, Escobar cresceu nos bairros marginalizados de Medellín, cercado por carência, desigualdade e uma ambição que rapidamente se revelou desmedida. Desde jovem aprendeu que a lei era apenas um obstáculo negociável. Começou com pequenos delitos, roubos, contrabando, furtos de baixo risco, até perceber que o verdadeiro poder não estava em crimes menores, mas em controlar um mercado inteiro. Nos anos 70, enquanto os Estados Unidos mergulhavam no consumo de cocaína, Escobar enxergou a oportunidade que mudaria sua vida e o destino da Colômbia. Com visão empresarial e brutalidade absoluta, construiu o Cartel de Medellín, uma máquina de produção, transporte e distribuição que passou a controlar a maior parte da cocaína consumida no território norte-americano. Aviões, pistas clandestinas, laboratórios na selva e até submarinos improvisados faziam parte da logística. No auge, o cartel movimentava dezenas de milhões de dólares por dia. O dinheiro era tanto que parte dele apodrecia escondida, comida por ratos ou destruída pela umidade. Escobar não media seu poder apenas em cifras, mas em símbolos. A Hacienda Nápoles, com um zoológico, pistas de pouso e mansões, era a materialização de sua ilusão de invencibilidade. Mas o verdadeiro império de Escobar foi construído sobre o medo. A política do plata ou plomo infiltrou-se no coração do Estado colombiano. Juízes, políticos, policiais e jornalistas eram forçados a escolher entre o suborno ou a morte. Quando o Estado resistiu, Escobar respondeu com terrorismo. Assassinatos políticos, carros-bomba, explosões em prédios públicos e o ataque ao voo Avianca marcaram uma era de terror urbano. Ainda assim, sua figura era paradoxal. Para parte da população pobre, Escobar era visto como benfeitor, financiador de bairros, campos de futebol e escolas. Essa dualidade o transformou em mito, amado e odiado, temido e defendido. Quando tentou entrar na política formal, o castelo começou a ruir. Denunciado, expulso e confrontado, Escobar declarou guerra aberta ao Estado. A Colômbia mergulhou em uma das fases mais violentas de sua história. Após anos de perseguição, negociações absurdas e uma prisão construída sob seus próprios termos, a farsa chegou ao fim. Em dezembro de 1993, Pablo Escobar foi localizado e morto em Medellín. Seu corpo caiu, mas seu mito permaneceu. O cartel acabou, mas o narcotráfico seguiu vivo, pronto para assumir novas formas. Enquanto a Colômbia enterrava um rei, o México preparava seus próprios titãs. Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera, conhecido como El Chapo, nasceu em abril de 1957, em uma comunidade pobre de Sinaloa. Filho de agricultor ligado ao cultivo de drogas, cresceu entendendo que a terra rendia pouco, mas o tráfico rendia tudo. De baixa estatura, mas mente afiada, iniciou sua trajetória como subordinado no cartel de Guadalajara, aprendendo cada detalhe do negócio. Quando o velho sistema ruiu, El Chapo herdou uma parte estratégica do mapa e construiu o cartel de Sinaloa. Diferente de Escobar, Guzmán apostou na inovação logística. Criou uma rede subterrânea de túneis que cruzavam a fronteira com os Estados Unidos, transformando o subsolo em seu território. Expandiu o cartel para dezenas de países,
operando como uma multinacional do crime. Nos anos 2000, sua fortuna o colocou entre os homens mais ricos do mundo. Mas esse crescimento veio acompanhado de guerras sangrentas contra cartéis rivais e um rastro de mortes que marcou o México por décadas. El Chapo caiu, fugiu, caiu novamente, desafiou prisões de segurança máxima e transformou sua própria vida em espetáculo. Sua captura definitiva e extradição para os Estados Unidos encerraram um ciclo, mas não o império. O cartel de Sinaloa sobreviveu, adaptou-se e seguiu operando sob novas lideranças. El Chapo tornou-se símbolo de um sistema que não depende de um único homem para existir. Enquanto isso, outros nomes moldavam o mesmo universo com estilos diferentes. Amado Carrillo Fuentes, o Senhor dos Céus, dominou o narcotráfico pelos ares, criando uma frota clandestina que transportava toneladas de cocaína em cada voo. Estratégico, silencioso e avesso à exposição, construiu um império logístico, até morrer em circunstâncias obscuras durante uma cirurgia plástica. O poder também assumiu formas ainda mais brutais. Osiel Cárdenas Guillén transformou o Cartel do Golfo em uma organização militarizada ao criar Los Zetas, um grupo formado por ex-militares treinados para impor controle pelo terror. Com eles, o narcotráfico deixou de ser apenas comércio ilegal e se tornou domínio territorial armado. Sequestros, execuções e confrontos abertos passaram a fazer parte da rotina. Sua captura não encerrou a violência, apenas liberou forças ainda mais caóticas. Antes de todos eles, porém, existiu o arquiteto do sistema. Miguel Ángel Félix Gallardo, o Padrino, ex-policial, estrategista frio, foi o responsável por organizar o narcotráfico como empresa. Criou estruturas, dividiu territórios, instituiu hierarquias e ensinou que a violência deveria servir ao poder, não substituí-lo. Seu cartel deu origem aos principais grupos criminosos do México moderno. Mesmo preso, seu legado moldou tudo o que veio depois. Outros nomes completam esse mosaico sombrio. Rafael Caro Quintero, envolvido em um dos assassinatos mais graves da história do narcotráfico, mostrou como a crueldade pode mudar o rumo de países inteiros. Ismael Zambada Garcia, o Maio, provou que o verdadeiro poder pode residir no silêncio, sobrevivendo por décadas sem nunca ser capturado. Na Colômbia, Gilberto Rodrigues Orejuela construiu um cartel corporativo, baseado em corrupção, lavagem de dinheiro e discrição absoluta, rivalizando com Escobar sem recorrer ao terrorismo explícito. Todos esses homens, com estilos diferentes, deixaram a mesma marca. Transformaram o crime em sistema, o medo em estratégia e o dinheiro em linguagem universal. Alguns morreram, outros foram presos, alguns ainda operam nas sombras, mas todos provaram que o narcotráfico não é apenas uma sucessão de crimes, é um reflexo da ambição humana quando encontra desigualdade, silêncio institucional e mercados dispostos a consumir a qualquer custo. Suas histórias não são apenas relatos de poder, mas advertências. Porque todo império construído sobre sangue carrega, inevitavelmente, o peso da própria queda. No fim, o que essas histórias revelam não é apenas a trajetória de homens poderosos, mas o desenho cruel de um sistema que permite que o crime floresça, quando o silêncio é comprado e a miséria é ignorada. Cada império aqui retratado nasceu de brechas sociais profundas, cresceu alimentado por corrupção institucional e se sustentou pela lógica implacável do medo. Não foram monstros isolados que moldaram essa era, mas engrenagens humanas operando dentro de estruturas frágeis, onde a lei chegava tarde e o dinheiro chegava primeiro. Esses chefes caíram de maneiras diferentes, alguns com balas, outros com sentenças perpétuas, alguns ainda respirando nas sombras. Mas todos provaram a mesma verdade. O poder conquistado sem limites cobra seu preço cedo ou tarde. A violência que os elevou também os cercou. E a ambição que os tornou intocáveis acabou expondo suas fraquezas. O mito sobrevive, mas o homem sempre paga. Ao observar essas histórias com distância, resta uma constatação desconfortável.
O narcotráfico não é apenas um problema de fronteiras ou de nomes famosos, mas um espelho distorcido do mundo moderno, onde demanda, desigualdade e indiferença se encontram. Enquanto essas forças permanecerem intactas, novos impérios continuarão surgindo. Novos chefes ocuparão os vazios deixados, e o ciclo seguirá se repetindo, mudando apenas os rostos, nunca a essência. Se essa história te fez refletir sobre poder, ambição e as engrenagens invisíveis que moldam o mundo, vale continuar essa jornada. Considere se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar sua visão nos comentários.